Herança dos grupos sanguíneos. Existem ocasiões onde é necessário repor, o mais rapidamente possível, parte do sangue perdido por uma pessoa, quer seja por casos de hemorragias decorrentes de traumatismos ou de cirurgias, ou em pacientes que apresentam formas intensas de anemia. Em algumas situações, onde o sistema hematopoético apresenta deficiência em recompor parte dos componentes sanguíneos, como no caso dos hemofílicos, que não produzem uma proteína importante para a coagulação, essa reposição também é necessária. Este processo é chamado de transfusão sanguínea. O grande problema neste tipo de intervenção médica é que algumas pessoas, depois de receberem transfusão sanguínea, podem apresentar incompatibilidade provocando graves manifestações que vão de um quadro semelhante a uma reação alérgica com febre, queda de pressão, palidez, desmaio e inclusive podem levar à morte do receptor. Para entendermos melhor isto, é necessário voltarmos um pouco na histologia e fazer uma breve recordação do tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo é um tecido de conexão, composto de grande quantidade de matriz extracelular, células e fibras. Suas principais funções são fornecer sustentação e preencher espaços entre os tecidos, além de nutri-los. Existem tipos especiais de tecido conjuntivo, cada um com função específica. Isso varia, principalmente de acordo com a composição da matriz e do tipo de células presentes. Um tipo especial, cuja matriz se encontra no estado líquido, é o sangue. Apresenta-se como um líquido aparentemente homogêneo, mas, quando centrifugado, nota-se que é formado por duas fases, uma líquida, chamada plasma sanguíneo, e uma sólida, representada pelos elementos figurados que podem ser glóbulos vermelhos, hemácias ricas em hemoglobina e responsáveis pelo transporte de oxigênio, glóbulos brancos, leucócitos que participam do combate contra as infecções, e as plaquetas, fragmentos celulares que desencadeiam a coagulação do sangue. Na membrana plasmática dos glóbulos vermelhos, são encontradas algumas proteínas, chamadas de antígenos, que algumas pessoas têm e outras não. No plasma, estão dissolvidos os anticorpos e numerosas outras substâncias, como a glicose, íons minerais, algumas outras proteínas, hormônios, etc. Os termos antígeno e anticorpo são bastante usados quando estudamos a imunologia, ou seja, quando estudamos a parte da biologia relacionada com o sistema imunológico. Conhecer esses dois conceitos é fundamental para entender o processo de defesa do organismo contra partículas e organismos estranhos. Antígenos. Denominamos de antígenos as moléculas capazes de reagir com um anticorpo. Essa reação pode provocar ou não uma resposta do nosso sistema imune. Nesse último caso, o antígeno é conhecido como imunógeno. Como exemplo de antígenos, podemos citar os vírus, as bactérias e até mesmo partículas desencadeadoras de alergias. Anticorpos. São glicoproteínas, proteínas que apresentam oligosacarídeos ligados, conhecidas como imunoglobulinas, IG. Essas proteínas, bastante específicas, apresentam a capacidade de interagir com o antígeno que desencadeou sua formação. A secreção dos anticorpos é feita pelos plasmócitos, células que surgem a partir da diferenciação do linfócito B, uma célula do nosso sistema imunológico. Nos seres humanos, é possível identificar 5 classes principais de anticorpos ou imunoglobulinas: IgG, IgA, IgM,
IgD e IgE. O tipo mais abundante é o IgG, que atua, principalmente, ativando a fagocitose e neutralizando os antígenos. Nós vivemos em ambientes ricos em vírus, bactérias, fungos e outros agentes patogênicos capazes de nos invadir e causar doenças. Quando o nosso corpo é penetrado por um desses agentes, células de reconhecimento desencadeiam uma resposta de defesa, chamada resposta imune, que inclui a participação de células que fagocitam o micro-organismo, e de células que produzem anticorpos, que se ligam ao agente estranho, inativando. Em uma transfusão, em função do binômio antígeno-anticorpo ocorre o mesmo. Uma pessoa que recebe um tipo de sangue incompatível com o seu, as hemácias transferidas vão se aglutinando assim que penetram na circulação, formando aglomerados compactos que podem obstruir os capilares, prejudicando a circulação do sangue. A descoberta dos grupos sanguíneos. Por volta de 1900, o médico austríaco Karl von Landsteiner realizou a seguinte experiência. Misturando sangue de diferentes pessoas, verificou que quando amostras de sangue de determinadas pessoas eram misturadas, as hemácias se juntavam, formando aglomerados semelhantes a coágulos. Landsteiner concluiu que determinadas pessoas têm sangues incompatíveis, e de fato, as pesquisas posteriores revelaram a existência de diversos tipos sanguíneos nos diferentes indivíduos da população. Em um primeiro estudo, Landsteiner conseguiu identificar dois antígenos que chamou de aglutinogênios A e B. Analisando o sangue de diversas pessoas, classificou-os em 4 grupos, de acordo com a presença desses antígenos. Ele constatou ainda que esses 4 tipos de pessoas produziam diferentes tipos de anticorpos contra esses aglutinogênios, que foram chamados de aglutininas, anti-A ou alfa, e anti-B ou beta. Na verdade, o que determina os diferentes tipos de sangue é uma proteína que as hemácias apresentam aderidas à sua membrana externa, o que Landsteiner chamou de aglutinogênio, antígeno. Landsteiner em seus estudos identificou que alguns indivíduos, que ele chamou de grupo A, possuíam em suas hemácias aglutinogênios A, e em seu plasma, aglutinina anti-B. Já os indivíduos do grupo B, possuíam aglutinogênios B, e aglutinina anti-A. Os do grupo AB, possuem os dois aglutinogênios A e B, e não apresentam aglutininas. E os indivíduos do grupo O não possuem aglutinogênios nas hemácias, mas possuem as duas aglutininas anti-A e anti-B. Veja o quadro. Grupo A possuem aglutinogênio A e aglutinina anti-B. Grupo B possuem aglutinogênio B e aglutinina anti-A. Grupo AB possuem aglutinogênios A e B e não produzem aglutinina. Grupo O não possuem aglutinogênios e produzem as aglutininas anti-A e anti-B. Desta forma, os indivíduos do grupo A, por possuírem aglutinogênios A, não podem doar para os indivíduos dos grupos B ou O, pois desencadearia a produção de aglutininas anti-A. De modo semelhante, os indivíduos do grupo B não podem doar para os grupos A ou O. Os indivíduos do grupo AB podem receber de todos por não possuírem aglutininas, sendo chamados de receptor universal ou egoístas, pois só podem doar para si mesmo. Os do grupo O, por não possuírem aglutinogênios, podem doar para qualquer grupo e por possuírem as duas aglutininas, só podem receber dele mesmo, sendo chamado de doador universal. Resumindo,
Genética dos grupos sanguíneos. Os grupos sanguíneos do sistema ABO são determinados por 3 alelos diferentes de um único gene, IA, IB e Izinho. A letra I é em referência à imunoglobulina. Esses 3 alelos são os responsáveis por garantir na espécie humana a presença de 4 fenótipos: sangue A, sangue B, sangue AB e sangue. O sistema ABO é um exemplo clássico de alelos múltiplos ou polialelia e de codominância. É um caso de alelos múltiplos, pois apresenta 3 alelos diferentes de um único gene, IA, IB e Izinho. Desse modo temos que IA e IB exercem dominância sobre Izinho, porém entre os alelos IA e IB existe codominância. Com isso temos que os seguintes genótipos para os tipos sanguíneos: Grupo A, IA, IA, ou IA-Izinho. Grupo B, IB, IB, ou IB-Izinho. Grupo AB, IA, IB. Grupo O, Izinho-Izinho. Observem o seguinte: se cruzarmos um indivíduo do grupo A com um indivíduo do grupo B, ambos heterozigotos, podemos obter em F1 todos os 4 grupos sanguíneos. Tipo sanguíneo: Grupo A, Grupo B, geração parental, IA-Izinho, IB-Izinho, gametas, IA, Izinho, IB, Izinho, F1, IA-Izinho, IA, IB, IB-Izinho, Izinho-Izinho. Ao cruzarmos um indivíduo do grupo O com qualquer um dos outros grupos, jamais teremos em F1 indivíduos do grupo AB, pois o grupo O só pode mandar o alelo Izinho. Da mesma forma, um indivíduo do grupo AB não poderá ter filhos do grupo O por não carregar o alelo Izinho. Assim, o sistema ABO pode ser usado em medicina legal para a exclusão de suspeito, mas não pode ser usado para sua confirmação. Curiosidade: a frequência dos grupos sanguíneos muda de acordo com a etnia do indivíduo. Atualmente, a distribuição mundial é mais ou menos a seguinte: brancos 44% são O, 43% são A, 9% são B e 4% são AB. Negros 49% são O, 27% são A, 20% são B e 4% são AB. Asiáticos 43% são O, 27% são A, 25% são B e 5% são AB. Fator RH. O fator RH foi descoberto em 1940 por 2 pesquisadores, Landsteiner e Wiener. A descoberta veio a partir de observações feitas após colocarem sangue do macaco do gênero Rhesus, macaca mulata, em coelhos. Após aplicarem o sangue do macaco, notaram que o sangue dos coelhos aglutinava. A explicação para essa ocorrência era a existência de um antígeno no sangue do macaco. Sendo assim, as cobaias produziam anticorpos contra as hemácias recebidas. Os pesquisadores começaram então a estudar o sangue humano e perceberam que a maioria, cerca de 85% dos indivíduos submetidos ao teste, tinham o sangue aglutinado na presença do soro, que foi chamado de anti-RH, anti-Rhesus ou anti-D. Uma minoria, que ficava em torno de 15%, não apresentava nenhuma aglutinação. Com base nos resultados obtidos, foi possível concluir que nas hemácias de algumas pessoas existiam antígenos e em outras, esses antígenos estavam ausentes. No plasma das pessoas que possuíam antígeno RH, ou seja, pessoas RH positivas,
não existiam anticorpos, assim como naquelas que não possuíam o antígeno RH negativas. A diferença está no fato de que nas pessoas RH negativo, ocorre a produção de anticorpos quando elas são expostas às hemácias com antígeno RH. O sistema RH segue a mesma lógica do sistema ABO. O antígeno RH pode ou não estar presente nas membranas das hemácias. Se estiver presente, o paciente é classificado como RH positivo ou RH+. Se o paciente não expressar o antígeno RH nas membranas das hemácias, ele é classificado como RH negativo ou RH-. Em casos de transfusão de sangue, não podemos observar apenas o sistema ABO. O fator RH também é fundamental para que seja realizado o procedimento de maneira correta. Quando uma pessoa RH- recebe sangue RH+, seu corpo imediatamente inicia a produção de anticorpos anti-RH. Se ocorrer outra transfusão com RH+, os anticorpos atacarão as hemácias, fazendo com que elas se rompam. A hemólise pode desencadear a morte. O fator RH é condicionado por dois alelos que apresentam dominância completa, errão e errinho. Pessoas que apresentam o genótipo errão-errão ou errão-errinho apresentam fenótipo RH+, mas aqueles que apresentam genótipo errinho-errinho apresentam fenótipo RH-. Observe o quadro. RH positivo ou RH+, errão-errão, errão-errinho, RH negativo ou RH-, errinho-errinho. Além da transfusão de sangue, o entendimento do sistema RH permitiu a compreensão do mecanismo da doença hemolítica do recém-nascido, DHRN, ou eritroblastose fetal, que se caracteriza pelo processo de destruição de hemácias de um feto. Esse problema ocorre na gestação de uma criança RH+, por uma mulher RH-, o que desencadeia a produção de anticorpos que podem colocar em risco a criança que for gerada em uma próxima gestação. Durante a gestação, a mulher RH- sofre sensibilização em decorrência do contato com o sangue da criança RH+, que está sendo gerada. No momento do parto, ocorre um grande contato com o sangue, e, consequentemente, inicia-se uma intensa produção de anticorpos e células de memória contra o fator RH. Em uma nova gestação de criança RH+, a mulher RH- produz uma grande quantidade de anticorpos contra as hemácias do bebê. A destruição das hemácias desencadeia uma anemia grave na criança, o que caracteriza a doença hemolítica do recém-nascido. Vale frisar que atualmente existem injeções que evitam a sensibilização na primeira gestação. Sistema MN. Um outro sistema baseado no binômio antígeno-anticorpo, também descoberto por Landsteiner e Lavigne em suas pesquisas em 1927, é o sistema sanguíneo que testa a capacidade de aglutinação de hemácias humanas, chamado de sistema MN, ou sistema MNS. É o segundo em complexidade entre os grupos sanguíneos, estando atrás apenas do sistema RH. Os demais antígenos foram sendo descobertos e descritos ao longo dos anos. O sistema MNS é codificado por dois genes, glicoforina A e glicoforina B, presentes no cromossomo 4. Um terceiro gene, glicoforina E, localizado ao lado do gene, glicoforina B, que pode ter participação no rearranjo de genes, levando a novos variantes alélicos.
Atualmente 46 antígenos já foram identificados no sistema, e os mais importantes são M, N, E são S e U. Os antígenos MNS são encontrados principalmente nas hemácias, mas também são expressos no endotélio renal e no epitélio. O gene glicoforina A é responsável pela produção dos antígenos M e N, e entre eles não há uma relação de dominância. A presença de LM, LN é comum em 75% na população mundial, e o genótipo mais comum é o heterozigoto, LM, LN. O gene glicoforina B possui também em codominância os alelos E e S, sendo S o mais comum na população mundial, 89%. O antígeno U também tem alta incidência, ocorrendo em mais de 99,9% da população. Assim como na maioria dos sistemas de grupo sanguíneo, este sistema possui indivíduos nulos. Aqueles que não têm glicoforina A e nem glicoforina B são conhecidos por hemão-casinho, pois não têm antígenos MNS detectáveis nas hemácias desses indivíduos. Os que não apresentam glicoforina A, mas têm glicoforina B, são chamados exão-eninho-azinho-tracinho, e aqueles que têm glicoforina A, mas não têm glicoforina B, são indivíduos exão-ecinho-zão-tracinho. Analisando o sangue de diversas pessoas, verificou-se que em algumas existia apenas o antígeno M, em outras somente o N, e várias pessoas possuíam os dois antígenos. Foi possível concluir então que existiam 3 grupos nesse sistema: MN e MN. Os genes que condicionam a produção desses antígenos são apenas 2, LM, LN. A letra L foi escolhida em homenagem aos pesquisadores que descobriram o grupo sanguíneo. Trata-se de um caso de herança mendeliana simples. O genótipo LM, LM condiciona a produção do antígeno M e LN, LN a do antígeno N. Entre os alelos LM e LN, há codominância, de modo que pessoas com genótipo LM, LN produzem os dois tipos de antígenos. Veja o quadro. Grupo M, LM, LM. Grupo N, LN, LN. Grupo MN, LM, LN. A produção de anticorpos, anti-M, ou anti-N, ocorre somente após sensibilização. Assim, não haverá reação de incompatibilidade se uma pessoa que pertence ao grupo M, por exemplo, receber o sangue tipo N, a não ser que ela esteja sensibilizada por transfusões anteriores. Porém, ele exerce papel preponderante na compatibilidade para a realização de transplante de órgãos.